Queridos irmãos e amigos, eu vos saúdo com a bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estou para darmos continuidade às nossas pré-aulas, das nossas lições de escola bíblica dominical, que tem por título Fim dos Tempos, do nosso segundo trimestre de 2024. Desta feita, vamos para a lição de número 9, que tem por título Tempos Trabalhosos. O nosso texto áureo está em 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo de número 1. Vai estar escrito assim: Sabei, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Verdade prática. À medida que se aproxima do fim, os dias se tornam penosos e difíceis para os servos de Deus. Meus irmãos, à medida, como destacamos aqui, baseado no que disse o apóstolo Paulo, à medida que se aproximamos do fim, os tempos ou os dias se tornam penosos e difíceis. Para quem? Para aqueles que procuram obedecer e andar de acordo com a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Difíceis e penosos para aqueles que procuram santificar as suas vidas e se manter puro, separado das orgias deste mundo. Infelizmente, nos dias em que estamos vivendo, somos ridicularizados por aqueles que se diz evangélicos. Somos chamados de quadrados, somos chamados de cafonas e atrasados por preservarmos a doutrina e os bons costumes e os princípios estabelecidos e ensinados pelos nossos pais na fé. Por preservarmos. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Isso não nos diminui em sentido algum, porque temos em mente, somos cientes, temos certeza que estamos no caminho certo. E quando temos certeza e convicção que estamos no caminho certo, nada nos abala, nada nos atrapalha e nada nos vai fazer parar, porque estamos andando de acordo com a palavra de Deus. Repito, temos a certeza que estamos andando de acordo com a santa e gloriosa palavra de Deus. Só ajeitar minha cadeira aqui que ela está descendo. Então vamos lá. Estamos vivendo nesta época, mas Paulo vai dizer que essas coisas aconteceria com mais proporção nos dias que se aproxima do fim. Então, com todos esses acontecimentos, com tudo isso que estamos vendo e observando, traz-nos à mente e ao entendimento que estamos no fim da presente era e da presente dispensação. Então vamos mais para frente. A nossa leitura bíblica em classe, a qual tomamos como base para a nossa lição, está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 9. Nós temos o objetivo geral, que quer dizer mostrar o motivo pelo qual os fins dos tempos são considerados tempos trabalhosos. Então, nosso objetivo nessa lição é mostrar pelos qual o fim dos tempos são considerados tempos trabalhosos. Então, mostrar de forma básica esse assunto tão importante que precisamos aprender. Aqui nós temos 3 objetivos específicos. Primeiro objetivo, discorrer a respeito das características dos últimos dias. Segundo,
expor a hipocrisia e a falta de amor presente no mundo nos últimos tempos. Terceiro, evidenciar a importância de manter-se fiel às Escrituras e aos ensinos da palavra. Então, meus queridos irmãos, nós temos esses 3 objetivos específicos. Começando pelo primeiro, discorrer a respeito das características dos últimos dias. No primeiro ponto, nós vamos discorrer sobre as características dos últimos dias. Que temos aqui o primeiro tópico, característica dos últimos dias. No primeiro ponto do primeiro tópico, nós vamos trazer uma pequena definição do que é últimos dias, do que se refere dos últimos dias. Então nós vamos trazer aqui uma definição com base em uma palavra grega, que quer dizer eschatos, que significa último, derradeiro, extremo, que pode ser usado identificando um lugar. E eu botei aqui, por exemplo, Lucas 14, versículos 7 ao 10. Como, por exemplo, identificando um lugar, uma posição. Então, falando aqui com base, trazendo uma definição, primeiro ponto, pode identificar um lugar, uma posição. Jesus vai falar aqui a respeito dos primeiros assentos. Tem gente que ele gosta de sentar nos primeiros lugares. E Jesus disse assim, cuidado porque você pode passar vergonha. Chegando alguém importante, o anfitrião da festa pode lhe pedir para sair e você sentar lá no último, baseado no que estamos falando. Então ele disse, procure sentar nos últimos lugares. É melhor você ser chamado pelo o anfitrião para sentar nos primeiros do que você pedir para sair, porque isso é vergonhoso. Continuando, entenda que isso aqui é uma pequena definição. No primeiro ponto, nós estamos trazendo uma definição do que significa últimos. Últimos. Então, vamos continuar. Também se refere a uma posição geográfica. Falando de posição geográfica aqui, baseado no que falou Jesus a respeito do ide, para irmos pregar a palavra de Deus em busca das almas perdidas. Em Atos 1 e 8, os discípulos têm uma preocupação em querer saber, procurando Jesus, a respeito de quando seria estabelecido o seu reino na terra. Ele disse, isso não compete a nós, mas sim ao Pai. Mas ele vai dizer, a preocupação de vocês é procurar ser cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. E ser-me-eis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, quando fala dos confins, está falando dos últimos lugares que precisa ser evangelizado. Em Atos 13:47, Jesus vai dar essas mesmas instruções. Continuando, se referindo ao nosso grau ou posição no reino. Também se referindo ao nosso grau e posição do reino. Aqui em Marcos 9, em Marcos 9:35 vai dizer, aquele que quer, qualquer que ser o primeiro, qualquer que quer ser o primeiro, seja o derradeiro. Ou qualquer que quer ser grande no reino, seja como o que serve. Tá vendo? Então, se referindo também à nossa posição no reino. Mas não esqueça que estamos falando dos últimos dias do fim. Mas eu estou trazendo aqui uma pequena definição. Continuando, tempo relacionado a um preço a ser pago ou uma sentença a ser cumprida. Falando de uma pessoa que cometeu um delito e ele precisa pagar o preço por aquele ato cometido. Alguém, por exemplo, que vai preso e ele precisa pagar o preço, passando algum tempo numa prisão para pagar aquele preço. Trazendo para o lado espiritual, tem pessoas que ele comete alguns erros, ele diz, mas Jesus me perdoou. Muito bem. É claro que Jesus perdoa, mas a pessoa que errou não vai deixar de pagar o preço vai ser pago. Está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Deus não deixa escarnecer, tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então tenha isso em mente. Continuando, tempo de receber um salário pelo trabalho prestado. Mateus 28. Então temos um tempo também para receber
um salário pelo serviço prestado. O que é que a Bíblia diz? É digno do salário o trabalhador. Então, todos quanto trabalham, ele é digno do seu salário. Vai chegar o tempo que vamos ser recompensados pelo nosso trabalho prestado. E esse tempo está chegando. Glória a Jesus. Tratando de último, Cristo é o último Adão que venceu o pecado e nos deu a vida. Cristo é o último Adão que venceu o pecado e nos deu a vida. Em 1 Coríntios 15, 45, diz que Adão recebeu vida, Cristo vem para nos dar a vida. Olha que coisa maravilhosa. Então, há um dia preparado por Deus para todos os propósitos nesta terra. Há um dia preparado por Deus para todos os propósitos nessa terra. Eclesiastes 3, conhecido de todos os irmãos. Então, Deus estabeleceu um dia para cada propósito. E o dia que estamos falando aqui é os últimos dias do fim da presente era, não é? Da graça. Cristo está prestes a vir buscar a sua igreja. No segundo ponto do primeiro tópico, nós vamos falar aqui quando se inicia os últimos dias. Quando se inicia os últimos dias? Conforme o escritor aos Hebreus, no seu capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, ele vai dizer que os últimos dias se iniciaram com a vinda de Cristo e perdurará até a sua iminente volta. Então, conforme os escritores aos Hebreus, nós estamos falando aqui baseado na Bíblia Sagrada. Então ele vai dizer, antigamente, Deus falou por meio dos profetas e da palavra. Ele vai dizer assim, nesse presente dia, ou nos últimos dias, no versículo 2, ele falou e continua falando por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Então, por isso que eu falei aqui, que conforme o escritor aos Hebreus, esses últimos dias começaram com a vinda do Senhor Jesus Cristo e terminará, né, e perdurará até a sua eminente volta. 1 João 2 e o versículo 18. Sabemos que nos últimos dias, né, ele vai falar sobre que surgirão muito anticristo e o espírito do anticristo já reina, por isso nós estamos identificando o que é os últimos dias. No terceiro ponto do primeiro tópico, nós vamos falar sobre característica dos últimos dias. Então aqui nós vamos destacar as características dos últimos dias, falando da forma escatológica. Últimos dias é um termo bem abrangente, de forma específica. De forma específica está falando de um tempo que antecede a iminente volta de Cristo para buscar a igreja remida. Então, no sentido escatológico, está falando de um tempo, né, que se aproxima da vinda de Cristo para buscar os remidos. Também falando da ressurreição dos mortos, começando daquela ressurreição quando Cristo ressuscitou no terceiro dia, e com ele ressuscitaram alguns mortos, se referindo à primícia, né, a ressurreição das primícias. Depois vem o arrebatamento, trazendo também a ressurreição dos mortos ali para a ressurreição da vitória, mas também se inclui aqui a ressurreição do desprezo, que é aquela ressurreição do último momento para aqueles que vão se apresentar diante do trono branco e seres julgados. Então, tudo isso está se referindo aos últimos dias. Então, os últimos dias é muito abrangente, quando vamos falar dos últimos dias. Então, nós temos aqui o segundo objetivo específico, expor a hipocrisia e a falta de amor presente no mundo dos últimos tempos. Então, aqui nós vamos falar no segundo objetivo, expor a hipocrisia e a falta de amor presente no mundo dos últimos dias. Então, homens amantes de si mesmos. Então, nós estamos falando aqui de homens amantes de si mesmos, como disse o apóstolo Paulo, vive de aparência. Essas pessoas, eles vivem de aparência, demonstra ser uma coisa que eles não são. Querem repassar santidade onde eles mesmos não se santificam. Querem cobrar das pessoas algo que eles não praticam. Então são esse tipo de gente.
Aqui no segundo tópico são egoístas, pessoas que só pensam nos seus próprios interesses. Não está nem aí para a situação das demais pessoas. Pessoa que só pensa em si mesmo. E é algo que devemos tomar muito cuidado. Quando às vezes, irmão, nós só sabemos reclamar, só sabemos murmurar e às vezes se maldizer. E muitas das vezes também inclui a pessoas que só pensam em si mesmo. Tudo que estabelece, que faz, mas ele põe dificuldade, põe tantas coisas pelo meio, porque ele só está pensando em si mesmo. Ele só pensa em si mesmo, ele não pensa nos outros. Eu sempre digo, às vezes a pessoa diz assim, mas eu estou cansado e tal, e eu não consigo ir no culto, por isso, por aquilo. Então esse tipo de pessoa só pensa em si mesmo, ele acha que quem só trabalha é ele, que quem só cansa é ele, entendeu? Então ele esquece que os outros também trabalham, que os outros também são seres humanos, que os outros também é limitado, infalíveis e se cansa. Então já pensou se todo mundo pensasse assim, não é? Às vezes quando alguma coisa para que exige mais de nós, às vezes a gente pensa, mas está difícil, não tem como, não dá. Achamos que só nós temos dificuldade, achamos que as coisas estão difíceis somente para nós. E esquecemos que estamos vivendo em um mesmo mundo, estamos esquecendo que estamos vivendo em um mesmo contexto. Então cuidado, meus irmãos, quando pensar assim, porque todos em que estão à sua volta, às vezes que faz parte da mesma instituição, que faz parte do mesmo rebanho, da mesma igreja, tem as suas dificuldades também. Mas diferente às vezes de nós que estamos botando dificuldade, está esforçando para fazer alguma coisa. Então pense nisso, isso é muito sério. Senão nós se tornamos egoístas. São profanos. Então esse tipo de pessoa, essas pessoas confessam que têm autoconhecimento acerca de Deus, mas ao mesmo tempo o nega com suas atitudes e ações. Pessoas profanas, pessoas irreverentes, pessoas que andam errando de forma oculta, praticando seus males e anda se disfarçando, né? Como eu botei aqui, essas pessoas confessam que têm autoconhecimento acerca de Deus, mas ao mesmo tempo o nega com suas atitudes. Tá vendo, irmãos? Nega com suas atitudes. Paulo vai dizer que antes éramos como eles, mas agora deixa eu só voltar aqui. Paulo vai dizer que antes éramos como eles, mas para a glória de Deus, hoje andamos em novidades de vidas. Então nós somos diferentes, não somos mais como eles. Então, meus irmãos, são profanos, pessoas totalmente irreverentes, pessoas que se apresentam como pessoas que têm autoconhecimento, têm uma boa oratória, têm uma retórica que, podemos dizer, chama a atenção das pessoas, mas quando vamos analisar as suas práticas, os seus atos, eles saem totalmente daquilo que a Bíblia exige de nós. Então, meus irmãos, vamos tomar muito cuidado e estar alerta com esse tipo de pessoa. Então, o terceiro tópico, evidenciar a importância de manter-se fiel às Escrituras e o ensino da palavra. Evidenciar a importância de manter-se fiel às Escrituras e os ensinamentos. Manter-se fiel. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai dar instrução a Timóteo para que ele permanecesse fiel, e obediente à palavra. Então, aqui no terceiro tópico, vamos evidenciar, a advertência de Paulo a Timóteo. Vamos falar aqui sobre a advertência de Paulo a Timóteo. Permanecer firme na palavra. Então, qual é o conselho de Paulo? Diante desse bombardeio, diante das perseguições, diante dessas pessoas que não têm compromisso e quer nos fazer ser igual a eles, se igualar a eles, nós não vamos igualar a eles, porque não somos coniventes aos seus pecados e nem somos coniventes às suas práticas. Então nós não podemos igualar. Então Paulo vai dizer, a forma de nos mantermos firmes
é mantermos preservando a palavra de Deus, obediente à palavra. A demonstração de Paulo é que a apostasia seria algo ameaçador na igreja de Cristo. No entanto, a nossa firmeza está na santa palavra de Deus. Então, Paulo vai deixar claro aqui, né, a demonstração de Paulo é que a apostasia seria algo ameaçador na igreja de Cristo. No entanto, a nossa firmeza está na palavra. Meus irmãos, nós estamos firmados na palavra. Né? O nosso compromisso é com a palavra. Então vamos continuar. O apóstolo deixa claro que todos quantos se dedicam ao serviço do Senhor sofrerão perseguições, mas Deus continuará dando os devidos livramentos. Então, meu irmão, quem procura andar de acordo com a palavra, em santidade, vai arranjar perseguição de um lado ou de outro. Vai ter perseguição, mas Deus dará o devido livramento. Então, vamos continuar. Segundo ponto, não deixar de ensinar o que aprendeu. Muita gente, meus queridos irmãos, já tem largado de mão aqueles ensinamentos, bom costume que ensinaram os nossos pais na fé. Tem largado. Então Paulo vai dizer a Timóteo que ele tem seguido de perto a sua maneira de ensinar, portanto deveria seguir seus exemplos. O escritor aos Hebreus vai nos alertar e nos advertir que nós precisamos pegar como modelo e andar e tomar como exemplo a vida dos nossos pastores, lá no capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos ensinaram a palavra de Deus, e a fé dos quais imitai. Vamos imitar a fé dos nossos pastores. É como se diz, como disse Paulo, seguir de perto, aprender de perto os ensinamentos, porque Timóteo aprendia, seguia de perto o exemplo, os ensinamentos que o apóstolo Paulo dava e repassava para a igreja. Então, ele também diz a seu filho na fé que a maneira que vivia o evangelho era de forma intensa, de tal forma que nem as perseguições o impedia de continuar pregando a palavra e anunciando a Cristo. Então ele vai dizer para Timóteo, eu vivo a vida de forma intensa, né? Que nem mesmo as perseguições, os bombardeios, têm me impedido de pregar, de anunciar o evangelho. Então Paulo está repassando algo estimulador para o seu filho na fé. E tem dito para ele, você tem seguido de perto, procure ensinar o que você aprendeu, procure repassar. Isso é muito importante. Terceiro ponto, usando sempre as escrituras. Paulo vai mostrar que não existe outra fonte pela qual a igreja deve ser ensinada, a não ser as escrituras sagradas. Outra coisa, eu sempre costumo falar e dizer, né? Há muitos jargões de pregadores. Não use certos jargões que tem por aí. Procure analisar, procure meditar na palavra e saber, e procurar saber se é verdadeiramente aquilo que a palavra está querendo dizer. Alguém falou algo? Vá para as escrituras. Procure saber se as escrituras estão dizendo daquele jeito, daquela forma. Se não estiver, descarte, porque isso não serve para nós. A palavra de estímulo, sim. A palavra de ânimo, sim. A palavra sábia, sim. Há palavras que são edificadoras, sim. Mas nada é mais melhor do que a palavra. Tudo isso é bom, mas não substitui a palavra. A palavra precisa estar em primeiro lugar em nossa vida, em nossos púlpitos, na igreja. Em todos aspectos da nossa vida, a palavra precisa estar em primeiro lugar. Então, meus irmãos, faça isso, ensina a palavra, pregue a palavra, viva a palavra, ande de acordo com a palavra, alimente-se da palavra, coma a palavra. Isso é muito maravilhoso. Meus irmãos, que Deus abençoe. Deus abençoe o nosso pastor presidente, sua família, nossa diretoria da nossa igreja, o nosso conselho administrativo da nossa IBD.
e que Deus continue derramando sobre nós graça e conhecimento do alto. Amém.